Se nosso testemunho for forte, a perseguição não conseguirá fazer-nos negar o que sabemos ser verdadeiro. Joseph Smith, História 1 do 21 ao 26. Alguns dias após essa visão, encontrei-me por acaso, na companhia de um dos pregadores metodistas que era muito ativo no já mencionado alvoroço religioso, e conversando com ele sobre religião, aproveitei a oportunidade para relatar-lhe a visão que tivera. Fiquei muito surpreso com seu comportamento, tratou meu relato não só levianamente, mas com grande desprezo, dizendo que tudo aquilo era do diabo, que não havia tais coisas como visões ou revelações nestes dias, que todas essas coisas haviam cessado com os apóstolos e que nunca mais existiriam. Logo descobri, entretanto, que minha narração da história havia provocado muito preconceito contra mim entre os religiosos, tornando-se motivo de grande perseguição, a qual continuou a aumentar, e embora eu fosse um menino obscuro, de apenas 14 para 15 anos de idade, e minha situação na vida fizesse de mim um menino sem importância no mundo, homens influentes preocupavam-se o bastante para incitar a opinião pública contra mim e provocar uma perseguição implacável. E isto se tornou ponto comum entre todas as seitas, todas se uniram para perseguir-me. Isso me levou a refletir seriamente, na época, e muitas vezes a partir daí, quão estranho era que um obscuro menino de pouco mais de 14 anos de idade que estava, também, condenado à necessidade de obter um sustento escasso com seu trabalho diário, fosse considerado suficientemente importante para atrair a atenção dos grandes das seitas mais populares da época, criando neles o espírito da mais implacável perseguição e injúria. Mas, estranho ou não, assim aconteceu e isso foi, com frequência, causa de grande tristeza para mim. Contudo, era um fato ter tido eu uma visão. Tenho pensado que me sentia como Paulo, quando apresentou sua defesa perante o rei Agripa e relatou a visão que tivera, quando viu uma luz e ouviu uma voz, mas poucos foram também os que acreditaram nele, alguns disseram que ele era desonesto, outros que estava louco, e foi ridicularizado e injuriado. Tudo isso, porém, não destruiu a realidade da visão. Ele tivera uma visão, sabia que a tivera, e toda a perseguição debaixo do céu não poderia fazer com que fosse de outra forma, e ainda que o perseguissem até a morte, ele sabia e saberia até o último alento que tinha visto uma luz e ouvido uma voz falando-lhe. E o mundo inteiro não poderia fazê-lo pensar ou crer de outra maneira. Assim era comigo. Tinha realmente visto uma luz e, no meio dessa luz, dois personagens, e eles realmente falaram comigo, e embora eu fosse odiado e perseguido por dizer que tivera uma visão, isso era verdade. E enquanto me perseguiam, injuriando-me e afirmando falsamente toda espécie de maldades contra mim por dizê-lo, fui levado a pensar em meu coração porque perseguir-me por contar a verdade. Tive realmente uma visão. E quem sou eu para opor-me a Deus, ou porque pensa o mundo fazer-me negar o que realmente vi? Porque eu tivera uma visão, eu sabia-o e sabia que Deus o sabia e não podia negá-la nem ousaria fazê-lo, pelo menos eu tinha consciência de que, se o fizesse, ofenderia a Deus e estaria sob condenação. Minha mente já estava satisfeita no que concernia ao mundo sectário, não era meu dever unir-me a qualquer das seitas, mas continuar como estava até nova orientação. Descobrirá ser verdadeiro o testemunho de Tiago, que um homem que necessitasse de sabedoria podia pedi-la a Deus e obtê-la, sem ser rendido. Sugestões para estudo e ensino. Pondere sobre estas ideias ao estudar o capítulo ou ao preparar-se para ensinar. Para ajuda adicional, ver páginas Vichy. Estude as páginas do 32 ao 35. Reflita sobre como Joseph Smith nos dá um bom exemplo ao buscarmos respostas para nossas dúvidas. Ao estudar seu relato da primeira visão, o que você aprendeu sobre a leitura das Escrituras? Sobre ponderar. Sobre orar. Estude a página 35. Pense nas verdades que Joseph Smith aprendeu a respeito de Deus, o Pai, e Jesus Cristo ao ter a primeira visão. Porque todos precisamos ter um testemunho da primeira visão.
Quando Joseph contou às pessoas sobre a primeira visão, muitas passaram a ter preconceito contra ele e o perseguiram. Página 36. Em sua opinião, por que as pessoas reagiram dessa forma? Pondere sobre a reação de Joseph frente à perseguição. Páginas do 36 ao 37. Como podemos seguir seu exemplo ao enfrentarmos perseguição e outras provações? Quando ouviu falar pela primeira vez da primeira visão, que efeito esse relato teve sobre você? Que efeito ele tem tido sobre você desde aquela época? De que maneiras você foi fortalecido ao estudar novamente o relato neste capítulo? Escrituras correlatas, Isaías 29 do 13 ao 14, Joel 2 do 28 ao 29, Amós 3:7, Mormon 9 do 7 ao 9.